Vamos continuar então falando aí sobre as formas de organização dos estados, né, do estado. Falamos do totalitarismo e agora vamos continuar falando do estado de bem-estar social. Vimos o exemplo da Islândia, ali um exemplo, né, onde, repetindo, é um estado capitalista, não há uma estatização, as empresas privadas têm livre iniciativa, o Estado não intervém nessas empresas, mas ele cobra altos impostos, né? Promovendo o bem-estar social da população. Então, dessa maneira, o estado de bem-estar social, ou estado-providência, ou ainda estado social, é uma forma de organização sociopolítico-econômica, na qual os estados garantem e promovem ações sociais que permitem uma vida digna de seus cidadãos. Então, ao contrário do Estado totalitário, né, que tem o discurso do ódio, né, você tem que odiar alguém, esse Estado aqui não. Ele visa, então, uma vida digna para todos os cidadãos. Aqui um exemplo da Suécia, né, onde várias prisões estão sendo fechadas, né? Então, e mesmo que você, se por algum motivo você for preso, né, as condições, né, na cadeia são bem melhores, né? Nem se compara com o Brasil. Então, um Estado que promove o bem-estar, um Estado, né, no caso aqui da Suécia, que está fechando suas prisões. Né? Está faltando preso. Bem, os estados de bem-estar social possuem como características serem intervencionistas, tanto na vida social como econômica dos indivíduos. Garantem educação e saúde pública de qualidade. Né? Educação e saúde pública de qualidade. Então, a gente pode perceber em vários países, né, que a educação pública é um dever do Estado. Né? Até podemos pegar o Japão como exemplo. Né? É uma minoria que estuda em escolas particulares e só porque os pais querem mesmo. Né? A grande maioria da população, né, por exemplo, na Finlândia, né, o filho do empresário estuda na mesma sala que o filho do lixeiro. Né? Então, uma escola pública de qualidade. Então, possuem serviços públicos de qualidade e garantem proteção à população. É notório que esse tipo de Estado se desenvolveu principalmente em países, né, como falei lá no início, no outro vídeo, como Dinamarca, Finlândia, Suécia, Islândia e Noruega. Aqui nós temos, né, o IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, e nós percebemos que a Noruega e a Dinamarca, a Noruega, né, tem o melhor índice IDH do mundo. Né? E se você for pesquisar dentro da Noruega, é parelho. Né? Não é que nem no Brasil, né? A região sul é mais desenvolvida que a região nordeste. Né? Não tem esses contrastes. Né? Uma parte do país é rica, outra é pobre. Não, se você pegar e pesquisar dentro da Noruega, é um padrão. Né? Então, um IDH. Né? E repare que a Dinamarca, né, está em 10º lugar. Né? Então, países onde o IDH são os maiores do mundo. É possível analisar a realidade brasileira a partir do estado de bem-estar. Né? Deve-se lembrar que no decorrer dos anos 80, 90, a política brasileira perseguia fielmente essa estrutura de organização social. Então, o que está acontecendo? Né? Enquanto que, aqui tem o exemplo da Finlândia de novo, né? A questão das escolas. Né? Enquanto que nesses países se valoriza uma educação pública de qualidade, né, um estado de bem-estar, no Brasil
a gente vai ver depois nas próximas aulas, na próxima aula, o neoliberalismo, né? E hoje também defendido o Estado mínimo, né? Se o Estado é mínimo, tem que privatizar escolas, privatizar a saúde, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Então, no Brasil aconteceu o contrário desses países, né? O Estado tentando ser mínimo, né? Enquanto que aqui o exemplo da Finlândia, né? Um professor para poder dar aula, ele tem que ter pelo menos um mestrado, né? E a educação da Finlândia super inovadora. Então, os países desenvolvidos no pós-Segunda Guerra Mundial conseguiram colocar em prática a política do estado de bem-estar. Então, até países como o Reino Unido, a Inglaterra, logo depois da guerra, adotaram esse estado, né? É claro que depois eles mudaram a política deles. Outros permaneceram. Tanto é verdade que boa parte da intensificação do processo de imigração dos países subdesenvolvidos rumo aos países desenvolvidos é justificada a partir da busca de melhores condições de vida. Então, a Europa acaba sendo um atrativo, né? Principalmente esses países, né? Até para brasileiros, né? Africanos, turcos, que buscam uma melhor condição de vida. No entanto, esse tipo de política social sempre custou muito caro aos cofres públicos. Isso explica porque funcionou nos países mais ricos e não consegue funcionar nos países mais pobres. Sim, aqui, digamos assim, a desculpa, né? No Brasil não vai funcionar porque é um país pobre. Mas não é bem assim, né? Tudo tem um limite. Aqui, de novo, o caso da Finlândia. Um país que era mais pobre que o Brasil, passou por muitas dificuldades, e aqui um exemplo de como que a Finlândia acabou com a mortalidade infantil, né? Como acabar com a mortalidade infantil? Então, quando a criança nasce, os pais recebem um kit, né? Uma caixa de papelão, olha a simplicidade, e aí dentro dela o kit necessário. Então, a Finlândia, repito, é um país mais pobre que o Brasil, né? Com menos recursos que o Brasil, conseguiu acabar com a mortalidade infantil, né? Diminuir drasticamente, com uma solução simples. Então, o caso do Brasil é emblemático, uma vez que o país chega a apresentar um montante de produção de riqueza e recursos financeiros públicos suficientes para atender às tais demandas sociais e não consegue. Então, dinheiro existe, né? Mas ele não é aplicado, ou, né? Uma explicação seria essa, né? O alto grau de corrupção que impera nos mais variados níveis da administração pública, e acredito que hoje no Brasil a principal corrupção é a institucional, ou seja, a corrupção legal, né? Existe aquela corrupção de desviar dinheiro, mas existe aquela legal, né? Os altos salários, né, que os políticos têm, que o judiciário tem, né, altos salários, mordomias, direitos, né? Então hoje a corrupção ela é muito legalizada, né? Ela é permitida, né? Alguns têm privilégios demais, né? E aí o Brasil desigual. Então, as reformas necessárias ao equilíbrio econômico do país, inclusive, prevêem a reestruturação das áreas sociais, para que essas criem as condições necessárias para se alcançar um estado de bem-estar, né? Então, o Brasil na contramão, né? Repetindo, né? Agora, né? Com esse vírus, né? O coronavírus, o Estado, né? Está pagando aí um benefício, mas ele já tem tempo para terminar, e, e aí a política, né, do Estado mínimo, né, se vai prevalecer ou não. Então, ainda morrem muitos brasileiros de fome,
filas de hospitais, etc. Né? E, para encerrar, né, vamos lembrar que a Finlândia é um dos países menos corruptos do mundo. Vamos pegar um exemplo de novo da Suécia, né, onde os políticos não ganham salário, né, eles não têm salário, né, enquanto que no Brasil um vereador, um deputado estadual ganha fortuna, né, de salário, né, e privilégios. Lá na Suécia não tem salário, né? E se for comprar uma caneta, já tem que justificar o dinheiro, né? É, aqui no Brasil, assim, brincando, né? Fazer assim um acordo com o amigo, né? Ó, eu viro vereador, deputado, sei lá o quê, e você abre uma gráfica aí, e eu só vou comprar na sua gráfica, ou você abre um escritório de advocacia aí, eu vou aí e faço contrato seu serviço, né? Daí eu ganho dinheiro, você ganha dinheiro, e aí a tal da corrupção institucional.